Uma das principais coisas que a gente faz na Autêntica para atrair uma audiência mais qualificada e automaticamente fazer com que as pessoas se conectem e queiram comprar de nós, isso que nos levou a bater a meta de fevereiro de novo de alguns milhões de reais e, enfim, cresceu muito a empresa nos últimos anos, foi por compartilhar um grupo de histórias. E esse grupo de histórias todas as marcas têm. Então a sua empresa, você que é dono ou dona de empresa, você obviamente também tem essas histórias. Hoje talvez só não saiba como usar essas histórias porque nem sabia que ela era um recurso que faz com que as pessoas se conectem com você e automaticamente usem como argumento mental para então comprarem de você. Como psicoterapeuta, por muitos anos eu entendi a mente humana e compreendi algo muito profundo. As pessoas compram histórias, porque a substância da vida humana, ou seja, o que fica de uma história de uma pessoa, quando ela morre, são as histórias. E nós lembramos de um Ayrton Senna pelas histórias que ele e a mídia nos deixou. A gente lembra de um Michael Schumacher, que infelizmente está até hoje lá, meio morto, meio vivo. A gente lembra dele até hoje por conta das histórias que ele nos deixou. Você lembra do seu pai, da sua mãe, que talvez já tenha falecido? Por conta das histórias que eles deixaram impressas no seu coração. E eu vou te ensinar agora com esse vídeo junto com o Alan, que é meu sócio aqui na Autêntica, e ele que é o nosso o porta-voz da parte de comunicação da empresa, estuda muito comunicação, é o que a gente vai falar com vocês sobre como que você pode usar essas histórias a seu favor e como identificá-las e como repeti-las para que as pessoas entendam. E para finalizar a introdução aqui desse vídeo, aqui dessa conversa que você sabe que é sem edição, sem roteiro e simplesmente um papo livre, o nome dessa ferramenta se chama Faces do Herói. E daqui a pouco eu vou abrir de onde que vem essa ferramenta, porque aqui obviamente você aprende o conceito das coisas, não a ferramenta seca. E posteriormente depois você vai entender como utilizar essas ferramentas e como selecioná-las para que você conte de forma assertiva e intencional no dia a dia das suas redes sociais, para que as pessoas te associem a uma pessoa que elas querem ter por perto, elas gostam de você, como também quem você não quer que esteja perto de você, quem enche o saco, com certeza vai ficar longe por conta exatamente dessas histórias também. Para concluir, essas histórias irão posicionar você na mente das pessoas no lugar certo. Então você vai marcar as pessoas na posição correta, você vai marcar a mente delas na posição certa, porque é um bordão que eu sempre uso. Marque a mente, conquiste a mente antes de conquistar o bolso. Se você quer ter uma empresa mais lucrativa e se tornar referência no seu mercado, com certeza essa ferramenta que eu vou compartilhar agora muda completamente a forma que você lida hoje com a comunicação da sua marca. E aí, Alan, o que a gente vai falar hoje? Cara, olhando muito para essa questão de essa história que a pessoa tem que entender sobre aquele personagem, quando a gente vai falar de vídeo, de cinema, a gente sempre tem que entender que tem um contexto. Então, por exemplo, sempre existe um lugar, desse lugar eu vou conhecer o cenário onde aquilo vai ocorrer, e dentro desse cenário eu começo a conhecer os personagens, então entra a imagem dos personagens e depois, por fim, entram diálogos, ou seja, as histórias desse personagem. Então, quando você vai ver um filme, é sempre aquela imagem de drone, era uma vez. Então eu tô dando um contexto do que se passa, Você falou Era Uma Vez, eu já lembrei dos filmes da Disney, né? Isso. Aqueles infantis, Era Uma Vez, né? E aí começava aquela imagem, né, de drone, assim. Aí você conhecia os personagens. Aí você entrava no cenário, aí você ia no personagem, depois no diálogo. Quando você vê, tipo, por exemplo, sei lá, novela, aquelas transições, sempre quando volta no take, aparece São Paulo, assim, 7 da noite. Então, contexto, porque se eu não entendo o contexto onde se passa aquela história, o diálogo do personagem vai mudar completamente ali. Só que o que acontece? Eu vou chegar lá nesse diálogo da história que você vai falar do herói das faces, né? Do herói, né? Do comunicador. As pessoas, elas sempre vão querer viver um roteiro novo na vida delas. Como assim? Para pensar. Você foi viajar para Roma, né? Olha que legal. Então, poxa, antes de ir para Roma, às vezes você não tem tempo, mas sei lá, a Gabi, por exemplo, o que ela começou a fazer? Ela começou a ver vários vídeos de roteiros de viagem em Roma. Lojas, restaurantes, coisas que poderiam comprar, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que vale perder tempo, o que não vale perder tempo. E ela viu mesmo que vale a pena comprar lá, puta que pariu. Isso aí, exatamente. Então ela foi vendo vários vídeos, ou seja, roteiros de histórias que ela poderia viver estando em Roma. Então alguém contou um roteiro que ela queria vivenciar aquele roteiro. Então quando tu é criança e tu assiste lá o Homem-Aranha, o He-Man, você quer ver aquele roteiro, né? Tu quer ser a porra do He-Man, tu quer sair dando porrada em todo mundo, tu quer pular do sofá e ir pro outro, porque o show é de lava e tu quer... Igual o Homem-Aranha, tu acha né? que tu é o Homem-Aranha, tu quer vestir a roupa daquele personagem.
Então, desde quando é criança, tu foi tendo um repertório de histórias que você se inspirava e queria ser aqueles personagens. E aí tem um ponto muito maneiro, que é o que a gente fala, né? O homem, ele é um ser mimético. Como assim? Nós imitamos uns aos outros. O ser mimético é a forma bonita de falar pra gente fingir que é inteligente. Mas você, eu, nós copiamos uns aos outros. E o que, que a gente copia no outro? O roteiro da vida dele. Por que, sei lá, diabos você vai ler o livro do Flávio Augusto? Por que diabos você vai ler, como eu li, né, o livro do Arnold Schwarzenegger quando eu era mais novo? Porra, porque eu queria o roteiro de vida dele. Cara, esse cara foi o melhor fisiculturista do mundo, construiu negócios milionários e eu sou um fudido aqui na cidade de Campos do Jordão e minha história é ruim. E eu quero a história dele pra mim. Então, é meio que isso, né, que você tá falando. Tipo você, quando era criança, tu viu o roteiro que o Popeye comia espinafre e ficava forte. Aí tua mãe obrigava... Porra, minha mãe me entupia de espinafre quando essa essa porra. E às vezes tu achava ruim, mas porra, pelo menos eu vou ser o Popeye, entendeu? Uhum. Então, quais são os atos que eu posso repetir na vida daquela pessoa, daquele personagem, que se caso eu repita os passos dele, eu chegue aonde ele chegou, né? Perfeito. Então, o ser humano, ele sempre vai buscando isso. Então, tudo que você vai ver na vida, um objeto, uma coisa que você quer comprar, você sempre vai ficar vendo roteiros que são essas histórias. Ou seja, que para ter um roteiro, eu preciso contar esse roteiro. Não adianta eu ter um roteiro e não contar esse roteiro. Que isso vai atraindo e gerando essa sensação. Agora, quando a gente aterrissa isso para um especialista, para um empresário, para um mentor, para um médico, advogado, enfim. Para uma clínica, enfim, a gente já fez milhares de marcas. É tipo, por exemplo, sei lá, o cara tem uma clínica e ele nunca fez um vídeo como se fosse tipo POV, você é o meu paciente, e mostrou a câmera entrando, sentando na poltrona do atendimento, a pessoa vindo, trazendo um café para a pessoa, mostrando a experiência aqui dentro da clínica pelo olhar do paciente. Tradução: se eu não sei que história eu posso viver nesse lugar, para que eu vou lá? Para que eu vou lá? Ou eu não sinto nenhum desejo de ir lá? Não. E tem outro ponto aqui importante, né? Pra gente não perder uma coisa importante aqui do vídeo, que é essas faces do herói. Veja, se eu então eu não forneço para o meu cliente histórias para que ele goste de mim ou me odeie, obviamente, eu não estou fazendo nada na internet. O que você tem que entender é, você tem histórias, com certeza tem, que eu vou te ensinar a extrair essas histórias, e o Alan também. Você tem histórias hoje que, se você as contasse, faria com que as pessoas começassem de fato a gostar mais de você, porque tem uma coisa que eu aprendi quando eu fui na Disney pela primeira vez. Lá eu forjei uma frase, uma frase que marketing é a história contada sobre uma embalagem. Porque o que eu entendi? Eu sempre tive vontade de ir para Disney na minha infância. Cresci aí, eu meio que caguei pra isso, amadureci e não liguei mais. E mais tarde eu fui lá com a Gabi e etc. E cara, eu falei assim, mano, isso aqui é tudo muito bonito, é tudo muito perfeito e etc. E por que, cara, aquele desejo desde criança tava na minha cabeça de um dia ir pra Disney? Por conta das histórias que aquele lugar me contou. Então todas as histórias que foram passadas pra mim através dos filminhos que eu assistia e através das propagandas que tinha no meio dos filminhos do parque da Disney, eu queria viver aquela história também. Então, olha que interessante. Por conta de histórias que me contaram desde a minha infância, hoje, sei lá, eu já devo ter dado alguns milhares de reais para Disney, indo aos parques e gastando dinheiro lá e etc. Então, para a gente não devanear muito, para a gente voltar aqui para o centro, então, em resumo, o que a gente já aprendeu até agora. O ser humano é um ser mimético, ou seja, nós somos buscadores de histórias. O ser humano tem a natureza, é natural nosso, buscar histórias melhores do que a nossa, porque nós acreditamos que com histórias melhores que as histórias melhores dos que a nossa, né, aliás, do que as nossas, perfeito, a gente então pode ver uma realidade diferente. Então, se eu quero ser fisiculturista, eu vou começar a ver histórias de grandes fisiculturistas, porque eu vou começar a copiar comportamentos que aquela pessoa teve, ou seja, as histórias dela, para ser um grande fisiculturista. Se eu quero ir aí na sua clínica, né, você tem uma clínica de medicina, por exemplo, com vários médicos. Bom, se você me diz, sei lá, que você cura algumas doenças ou que você melhora a performance das pessoas, eu vou na sua clínica por conta das histórias que você vai me contar desses pacientes e também das suas histórias de performance que eu vou querer me engajar com ela e caramba, cara, esse cara tem tudo a ver comigo. Vamos trazer agora para um plano concreto que está em hype, né, ou seja, está famoso enquanto eu gravo esse vídeo. O Adib com o Toguro.
Quando eu quero comprar, por exemplo, sei lá, aquele energético lá do Toguro, lá que é o sabor energético, o que está acontecendo? Está acontecendo que, cara, eles estão fazendo uma comédia, uma história engraçada que atinge um público que busca essa coisa mais engraçada, automaticamente eles se conectam porque, cara, deixa eu provar esse negócio, já que o Adib também tá tomando, tá provando, tá, o Toguro, enfim. Ou seja, eles estão vendendo uma história pra gente o tempo inteiro. Vamos fechar de forma prática agora. Marketing é a história contada sobre uma embalagem. Ok. Desde o início da civilização, o homem, ele evolui através de histórias que os mais velhos das tribos compartilhavam com os mais novos, e esses mais novos, quando ficavam mais velhos, passavam para os mais novos. Perfeito. Então, automaticamente, o homem sempre se orientou por histórias. Automaticamente, quando uma figura de referência, no caso aí do mundo antigo eram tribos, aliás, eram os mais velhos da tribo, eram pessoas então com vasta experiência de vida que compartilhavam então as partes, os conselhos bons e ruins de como deveria ser uma vida bem vivida. E passava também junto os mitos, passavam também as histórias, passavam também os monstros, enfim, e explicava o mundo para aquela nova tribo, aliás, ali para os mais jovens. Ótimo. Te abri esse ponto porque desde o início, nessas tribos sempre houveram heróis. Ou seja, em toda tribo sempre houveram alguns homens que se destacavam. Os protagonistas. Por sua força, por sua coragem, pelos seus feitos. Então o cara fazia coisas incríveis que saía do senso comum, que saía do comum, que furava o status quo. Perfeito. Automaticamente essas pessoas que existiram se tornavam referências, ou seja, símbolos para as pessoas daquela tribo que sucediam ou às vezes iam viver 100, 200 anos depois e iam se inspirar. Quer exemplo claro? Porra, eu acho que todo mundo aqui se inspira de certa forma quando você ouve a história aí de pessoas que já morreram, sei lá, eu acho que no mínimo que vocês devem respeito sei lá, Aristóteles, por exemplo. Porra, esse cara foi um grande pensador, né? Alguma coisa assim. A Jesus Cristo, pô, né? Sei lá, passou pela Terra 2000 anos atrás, né? Enfim. Então, são essas histórias que ficam impressas em nós e a partir dessas histórias nós passamos a querer imitar, copiar ou viver aquela história daquela pessoa. Legal. Eu sei que agora essa parte conceitual foi um pouco mais complexa e pouco tangível. Relaxa que agora eu vou tornar ela tangível para você. Eu só queria te trazer os conceitos porque você não é uma pessoa burra, porque você me segue e automaticamente você sabe o porquê das coisas. O homem, resumindo, copia os outros. Automaticamente, se eu quero começar a crescer o meu negócio, eu preciso trazer histórias para que essas pessoas me admirem. Cara, isso não seria um pouco de narcisismo? Não, porque automaticamente se você tem boas histórias, ou seja, empreitadas que você viveu e superou, por que não dividi-las? Porque se você for parar para prestar atenção, talvez você me siga por conta de alguma história que você ouviu minha e você me admira por conta disso. Caralho, né? O Will era um fudido, agora, né, tá dando certas coisas, etc. Nossa, ele nunca desistiu. Nossa, ele foi atleta. Nossa, ele foi gastrólogo. Nossa, enfim. Eu fiz várias coisas que eu sei que foram bons feitos. Isso foi real na minha história. Se eu não contar essa história para você, tu nunca vai me conhecer. E tu nunca vai ter o quê? Argumentos na sua cabeça que vão justificar, por exemplo, você comprar um dia um produto da Autêntica. Cara, quero melhorar a minha marca agora, o meu posicionamento tem que ficar top, quero me comunicar, quero tornar as vendas da minha empresa mais fácil, quero ser uma referência. Vou contratar o Will. Por quê? Cara, porque o Will parece bom, né? Ele me contou tantas histórias já, ele já me ensinou tanta coisa. Então, o ponto que eu quero trazer aqui. Existe então uma ferramenta que a gente chama aqui dentro da Autêntica, que quando a gente vai criar uma marca e vai trabalhar a parte de comunicação, que é a parte que o Alan trabalha, das marcas, é uma coisa que a gente chama que são as faces do herói. Então, tem um livro, inclusive, de onde eu me inspirei para construir essa ferramenta, que é o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que ele traz, né, heróis de todas as culturas e civilizações que passavam por uma jornada semelhante de simplesmente tá de boa, se fuder muito e voltar diferente. E quando ele voltava diferente, ele compartilhava essas histórias com os outros das tribos e etc. E essa estrutura mitológica, ou seja, mítica, que existe na nossa cabeça, a gente admira histórias assim, a gente gosta de histórias assim, é por isso que os filmes são feitos assim, inclusive, né? Então tá lá, o mundo comum, alguém se fode, aí o mundo é salvo e tem um final feliz. É mais ou menos assim, não é? Então, isso é uma estrutura padrão do cérebro humano de entender histórias.
Quando você escolhe algumas dessas histórias, você passa então a ser um símbolo de atração para as pessoas. Então vamos lá. Como é que funciona essa ferramenta que se chama as faces do herói? Na prática, né, Alan? Então, o que a pessoa tem que fazer para começar a diagnosticar essas tarefas? Eu vou introduzir e aí você conclui. Número 1 é você sentar de fato e se questionar. Primeiro, quais histórias que eu tenho que são coisas que eu passei e superei, que eu não costumo contar, mas que se eu contasse, com certeza as pessoas ao meu redor, elas iriam me admirar mais. Com certeza você tem um banco de histórias assim, porque você, obviamente, se está assistindo esse canal, você não é uma pessoa comum, você é um empreendedor, você é uma pessoa que dá tudo de você é uma pessoa que passou por aventuras. Enfim, quais são essas histórias que você tem na cabeça? O que mais, Alan? Dentro disso, é muito você parar para pensar, cara, quais são os meus troféus que estão escondidos, né? Perfeito. Qual o troféu que eu estou escondendo das pessoas? É uma vitória tua, um grande feito, né? Um troféu teu, mas tu escondeu ele, velho. É isso aí. E ninguém sabe. Então, quais são os grandes feitos e hábitos de conduta que geram uma melhor reputação da minha imagem? É isso Porque aí. às vezes você tem grandes feitos que não vão gerar uma boa reputação para você. Estilo o Epstein, né? O Epstein Não teve nenhum... não tem uma boa reputação, Foram não, grandes cara. feitos, mas que não mudou a A reputação. gente ri, mas é Moldavam, triste, né? A reputação dele, mas obviamente pro capeta, né? O Mas, cara, enfim, era... Agora, olha que louco isso aqui, né? Perdão até te interromper, mas a gente acabou de tocar no assunto que a gente deu risada, mas é seríssimo. O Epstein, né? Eu não sei se você conhece, né? Ficou famoso agora no Brasil de novo. O Epstein era um cara que era sequestrador de crianças, de jovens, comia carne humana em vários rituais demoníacos, enfim, estuprava gente, traficava pessoas, tinha uma ilha secreta. Olha só, todas essas histórias formam a reputação do Epstein, para você tomar uma decisão se você quer ser amigo dele ou não, né? Ao mesmo tempo, todas as histórias que você conta, ou todas as histórias que você não conta, e tem as histórias troféus, que são histórias muito boas, que se você contasse a audiência iria te admirar ainda mais. Cara, se você não conta, você não gera o que para as pessoas? Argumento para eu querer comprar de você. Você não tem reputação, né? Então, dentro disso, você perde o pilar 1, que gera a confiabilidade. Ou seja, eu não reconheço você, então, se eu não sei seus grandes feitos, seus atos de conduta que moldam ali a tua personalidade, né? Quem você é de fato, simplesmente... Viram commodity. Tanto faz, tanto fez. Eu não sei porque você é o melhor. Então, se eu não sei disso, tanto faz. Aqui todo mundo fala, né? Não basta ser bom, você tem que mostrar bom, que é bom. Tá, mas como que eu mostro que é bom? A frase é bonitinha, né? Mas e aí, né? E a prática, E a né? prática, Ninguém ensina essa porra. Esse E aí é exatamente isso que você falou. Cara, que nem você vai fazer um bolo. Pô, você fez gastronomia, você vai fazer um bolo. O que você faz? Primeiro tu bota os ingredientes na mesa, Vai né? escolher os ingredientes, Deixa eu exatamente. escolher, cara. Eu tenho que Farinha, saber o que eu tenho. ovo, açúcar, Isso. aí cream cheese se eu for fazer um bolo X, beleza? As frutas, enfim. Então, o primeiro passo é você identificar essas tuas histórias, jogar os ingredientes na mesa que às vezes você nunca nem fez esse exercício. E aí tu já quer contar, mas tu nem sabe se tu tem farinha suficiente. É isso aí. E você falou um ponto, né? É fazer um bolo. Olha só. Primeira coisa, então, é listar as histórias. Ah, Will, mas eu não sei se eu tenho muita história, eu não sei se essa história serve. Não tem problema, porra. Joga o ingrediente que tu tem. O papel não vai te morder se você errar, entendeu? Tipo, sei lá, só coloca no papel primeiro em tópicos. Ótimo. Aí, no caso, você tem que entender que todas essas histórias, de alguma forma, ao final delas, você tem que fazer uma ponte e conectar com o que você faz hoje. Por exemplo, vou resumir de forma ultra expressa uma história minha. Eu era fisiculturista, fui o 4º melhor atleta do mundo e ninguém sabia. Poucas pessoas sabiam e por conta que ninguém sabia, eu não tinha bons patrocínios, eu contava moeda, e essa história é brutalmente real, para comprar comida. Era sempre um sufoco para manter minha suplementação, comprar comida. Eu nunca consegui, de fato, crescer mais no esporte porque eu era péssimo em marketing, eu era péssimo em me posicionar e marcar a mente das pessoas, péssimo em me comunicar. Automaticamente ninguém conhecia os meus troféus, de forma literal. Porra, eu tinha um troféu em casa de ser o 4º melhor atleta do mundo. E ninguém sabia. Enquanto tinha vários influenciadores do mesmo mercado do que eu, que nunca subiram num palco, nem troféu tinham, mas tinham milhões de reais em suas contas,
porque eram reconhecidos, porque eles se comunicavam, se posicionavam e, portanto, tinham uma marca. Foi por conta exatamente deste motivo que eu senti na pele por muitos anos de ser bom, mas não ser reconhecido, que hoje a Autêntica existe. Porque hoje a Autêntica ela serve realmente para ajudar as boas empresas, os bons donos e donas de negócio a terem uma marca bem posicionada para serem lembrados, para serem reconhecidos, para serem referência e tornarem as vendas de suas empresas mais fácil. Acabei de fazer com você. Eu peguei uma história minha, que é real, 100% real, brutalmente real. Tipo, era uma bosta mesmo. Eu era foda, gente, no esporte, caralho. Eu era o melhor do mundo quase, porra. E eu não tinha um puto no bolso. Enquanto tinha filha da puta que, cara, o cara nunca agachou com 300 quilos como eu agachava. E o cara era um preguiçoso, não tinha disciplina. E tinha muito de dinheiro e tinha um monte de reconhecimento, pô. Então, gerava em mim não inveja. Na época era inveja, mas depois que eu amadureci eu vi, cara, era uma revolta, porque o que eu preciso fazer também para ser percebido como uma pessoa boa, como uma marca boa, como uma empresa boa? Hoje a Autêntica existe para ajudar os bons a se posicionarem, para remover os ruídos que eles têm, ou seja, o ruído de TV velha, sabe? Arrumar isso e, consequentemente, eles conseguirem se comunicar direito, se posicionar direito para serem percebidos como referência em seus mercados. Então, olha só que interessante, eu peguei uma história e aterrissei no que eu faço. Então, você vai primeiro escolher todas as suas histórias. Você pode contá-las no papel. Sugiro, inclusive, que você não faça no ChatGPT. Tenta escrever um parágrafo, 2, 3, que seja de cada história dessa, bem curtinha, bem resumidinha. E aí você aterrissar no que você faz hoje. E é por isso que existe a clínica. E é por isso que existe o meu escritório. E é por isso que eu faço o que eu faço. Entenda. Enquanto você não justifica para as pessoas os motivos pelos quais você faz o que você faz, você passa a ser apenas um produto ou um serviço na cabeça dela. Quando você gera argumentos sólidos com os motivos pelos quais você faz o que você faz, e quando eu digo argumentos sólidos, histórias reais, você deixa de ser um produto ou um serviço na mente das pessoas, mas passa a ser um ícone, passa a ser um símbolo, passa a ser algo que aquela pessoa almeja. E ela entende que para ela alcançar aquilo no qual você compartilhou com ela, talvez o seu produto seja um caminho. Ou ela vai confiar mais em você porque ela entende que aquela dor também você sentiu. Porque, por exemplo, você, o dia que você me contratar aí com a tua marca, o seu posicionamento, bicho, eu vou cuidar tão bem de você, e não é à toa que o nosso NP7, ou seja, nível de satisfação do cliente, hoje na empresa é 9.7, mesmo após mais de 3 mil clientes, pelo fato que, cara, eu sei a pica que é ser bom e não ser percebido. E eu sou obcecado em resolver esse problema, porque eu vivi esse problema. Então, olha que interessante. Essa é uma história. Eu tenho mais 8 histórias que eu uso de forma estratégica, intencional, e não é para fazer você gostar de mim simplesmente. É porque eu sei que se eu conto essa história para você, você confia em mim e vê que eu não sou um charlatão filho da puta que ia roubar seu dinheiro. Mas eu sou uma pessoa honesta e idônea que passou por problemas também, superou muitos deles, e hoje tem know-how e tem cancho para resolver o teu problema. Entende? Então, não é uma vaidade você contar as histórias dos seus troféus. Na verdade, é uma vaidade, uma soberba e um péssimo trabalho quando você esconde elas das pessoas, cujas essas pessoas poderiam se inspirar com essas histórias para então te conhecer melhor. É que tudo está muito sem querer complicar. Talvez até você consiga traduzir de uma maneira mais eficaz. Se você for analisar exatamente o que você fez, é como se você tivesse ali a causa eficiente e a causa final. Ou seja, isso aqui tem o objetivo de convencer as pessoas e eu vou aterrissar elas 100% aqui dentro do que eu faço. E do lado esquerdo você tem a material e aqui do lado você tem a formal. A matéria é essa história que você acabou de contar. E a forma que é o começo, meio, fim. Beleza, vou traduzir para a gente concluir o vídeo aqui. Vamos lá. Todo negócio ele começou de um ponto. Eu já fiz esse vídeo aqui que é o mito fundacional. Beleza? Assiste lá. Todo negócio começou de um ponto, de uma ideia na tua cabeça. Sei lá, vou fazer kombucha. Por quê? Porque eu tomei kombucha e comecei a ir no banheiro fazer o número 2 todo dia. Agora eu tô cagando feliz e quero fazer kombucha pros outros também. Legal, beleza. Esse é o motivo de criar uma marca de kombucha. Né? Ótimo. Então a finalidade da qual eu fiz essa marca de kombucha é que eu quero que outras pessoas tenham um intestino saudável também, porque mudou a minha vida. Legal. Pronto, então eu tenho uma empresa de kombucha, era só uma ideia na minha cabeça e eu crio kombuchas para melhorar a vida das pessoas. Ótimo.
como é que eu convenço essas pessoas? Que histórias que eu tenho para convencer essas pessoas de que o que eu vivi ou o que o meu produto faz é bom? Aí eu listo as histórias. E aí eu conto essas histórias de uma forma. Olha só, eu tinha problema no intestino, era muito triste para mim, etc. E agora é por isso que eu fiz, né, a Key Happy, né, que é a Kombucha Happy, para ajudar outras pessoas que tinham o mesmo problema que eu. Porque eu percebi que isso é real, isso é genuíno. E na sociedade eu sei que tem poucas pessoas ajudando como a gente faz com muito carinho o nosso produto, porque eu faço como se fosse para mim do passado que tinha esse problema. Então, aqui está o meu produto. Pronto, alcançou a finalidade de vender o produto. Empresa tem finalidade de vender. Pronto, ponto final. Assim, empresa não é caridade. A caridade você faz com o dinheiro que a empresa te gera. Então você montou lá, você tem um produto e esse produto serve para vender. Ótimo. Então você tem as histórias que vão gerar os argumentos na cabeça das pessoas para elas confiarem em você, e essas histórias têm que ser contadas de uma forma na qual aterrisse no produto. Ponto. É isso a aula de hoje. Essa é a conversa de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Faça o exercício. Não vai adiantar de nada você me ouvir aqui, ouvir o Alan e ouvir os outros vídeos que eu tenho feito se você não bota em prática. Então, bora agir para que a sua marca seja realmente muito bem posicionada, para que você tenha um posicionamento foda e, consequentemente, se comunique muito bem. Nunca se esqueça, os argumentos que as pessoas não têm para comprar de você é os argumentos que ela vai buscar nos concorrentes para então comprar deles. E esses argumentos moram nas histórias que você tem escondidas no seu armário interior. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Algum recado final? Só se inscrever e deixa um comentário aí com sugestão do que você gostaria de ver também aí dentro do nosso Bota canal. aí embaixo outros temas, né? Eu esqueci, terminando o vídeo com aquele duplo bíceps que eu tô voltando a treinar, tô ficando um monstro de novo. Vocês vão ver só eu voltando com o meu shape bodybuilder. Valeu. Isso aí.